Nono ano só tem gente bonita, incrível. Salve, salve pessoal, mais uma aula aqui na nossa querida Ciências na Quarentena, com abertura nova. Gostou? Se gostou, já dá o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, espalha esse vídeo pro pessoal que ainda não assistiu, beleza? Se você tem um colega aí no nono ano também, ó, manda pra ele, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os assuntos mais legais de toda a biologia, que é a origem da vida. Como vocês sabem, a gente estuda ciências naturais, aqui a gente mistura um pouco de física, de química, de biologia. Hoje especificamente a gente vai falar sobre origem da vida, ou seja, de onde é que surge a vida. Para tentar explicar como é que a vida surge, como é que a vida surgiu. Para explicar como a vida surgiu, existem duas grandes frentes de pensamento que tentavam explicar como é que os animais, como é que os seres vivos, como é que as plantas surgiam. Então, naquela época ainda não se tinha uma ideia consolidada do que é reprodução, de entender que um animal, né, reproduz-se com o outro, por exemplo. Não se tinha ideia de gametas, não se tinha ideia de nada disso ainda. A primeira frente de pensamento sobre isso é o que a gente chama de abiogênese. Como você bem sabe, A é prefixo de negação. Ah, o professor é normal. Ah, o professor é anormal, não normal, doido do juízo. A abiogênese é justamente uma corrente de pensamento da época que, na verdade, passou-se a chamar de abiogênese depois, mas também pode ser conhecida como geração espontânea. Como é que é isso? Existiam experimentos, existiam observações que comprovavam que alguns seres vivos surgiam a partir de determinadas receitas. O cara fazia passo a passo da receita e geraria espontaneamente um novo ser vivo. Não entendeu? Vou explicar. Um dos experimentos que ficaram muito famosos é o da camisa suada, germe de trigo, num lugar escuro para gerar ratinhos. Ou seja, o cara pegava uma camisa suada, daquela que você suou o dia todinho depois da aula de educação física na escola. Pega aquela camisa limpinha, suadinha, bonitinha, e o pessoal colocava lá os grãos de germe de trigo. Um grão de trigo, né? Ou seja, alimento para algum animal, certamente. Então colocavam lá, deixavam por 21 dias num lugar que era escuro, que era úmido e que era calmo, que não ia ter movimento de ninguém. 21 dias depois surgiam os filhotinhos de rato e o cara fazia e dava certo mesmo. Claro, você está fornecendo ali um ninho, você está fornecendo alimento e os caras conseguiram, né, a proeza de alguma ratinha ali que estava grávida e já tem ali alimento disponível, o ninho, ela acabou dando a luz para os seus filhotinhos, os ratinhos, naquela situação. Então esse experimento é um experimento clássico do que a gente chama de geração espontânea. Então, a partir da matéria bruta, que no caso aí é a camisa suada, o germe de trigo, a matéria inanimada, sem vida, surge uma forma de vida. Os caras viajaram. Claro, a gente sabe hoje que isso não existe, né? A gente tem os mecanismos de reprodução e etc. Mas naquela época, como se tinha o experimento e tinha-se a comprovação, estava tudo certo. Outro experimento também que ficou muito famoso, tem ali no livro de vocês, página 72, é o experimento de Redd. Redd fez o seguinte, Redd fez o experimento que é o seguinte: pegou aqui o pote de vidro, colocou carne dentro desse pote de vidro e deixou lá. Com o passar do tempo, o que acontecia? Né? O pote estava aberto, exposto, uma mosca vinha ali, pousava, colocava seus ovos naquela carne que estava em processo de apodrecimento. Por que isso? Porque quando a larva, né, eclode do ovo, a larva vai ter o que comer. A carne putrefada, fedorenta, podre, né, a larvinha lá comer, para crescer e virar uma mosca adulta. Então ele botava lá o pote e depois de alguns dias observava que viam que, eita, ó, tá saindo moscas. A partir da matéria inanimada, a geração espontânea de moscas. Então Redd aprimorou o experimento e, além do pote aberto com carne, ele pegou outro pote igual, com a mesma quantidade de carne, e colocou o que? Aquele gaze, tampou aquela gaze para comprovar de fato a teoria. Então, como não tinha acesso às moscas, à carne,
obviamente que não nascia nada daquela carne, só aquela catinha desgraçada de carne podre. Enquanto os potes que estavam abertos, obviamente as moscas conseguiam ir lá, colocar seus ovos e tudo mais. E lá no século XIX, né, a gente estava no século XVII, passou o século XVIII, lá no século XIX é que começa a surgir a biogênese, ou seja, que diz basicamente que uma vida surge a partir de uma outra pré-existente. Por exemplo, você não é uma forma de vida? Você surgiu de onde? De dois organismos pré-existentes, papai e mamãe, tá ligado? Sim, mas aí como é que iam provar isso? O cara que conseguiu quebrar, destruir completamente as ideias da biogênese, no século XIX tinha uma briga aí entre as duas ideias. Diziam que a geração espontânea surgia a partir de matéria inanimada e a biogênese, dizendo, olha, não, é de um ser vivo pré-existente. Louis Pasteur, cientista francês, coloca o seu experimento que é fantástico e genial. A partir de um caldo nutritivo, como você vê aí na imagem, ele pega um caldo nutritivo, ou seja, se você pegar aí um copo d'água com um caldo quinó, bota aí, é um caldo nutritivo. Se você pegar esse copo e deixar aí em cima da mesa de casa, daqui a 2, 3 dias vai começar o quê? A feder. Vai começar a produzir micro-organismos que vão se aproveitar daqueles nutrientes e vai ter o processo de apodrecimento que a gente conhece dos alimentos de maneira geral. Micro-organismos que chegam ali para decompor aquele material orgânico. Então Pasteur pegou ali esse artefato aí do laboratório, que tem esse nome bonito que é o pescoço de cisne de Pasteur. Então o que acontece? Ele pegava o caldo nutritivo, colocava dentro desse frasco de vidro laboratório, aquecia o pescoço e tornava ele ondulado, né, em forma de pescoço de cisne. O que acontecia? Ele fervia o caldo, então fervendo o caldo, ele estava matando todos os micro-organismos que poderiam estar nesse caldo. E o pescoço de cisne lá com o pote aberto. Por que com o pote aberto? Porque o pessoal falava que tinha a força vital que vinha com o ar. Eles não sabiam que essa força vital que vinha com o ar, na verdade, eram bactérias, eram micro-organismos que contaminavam lá o caldo nutritivo, né? Mas então, como eles eram contra dizer assim, que se você tapar não tem ar, não tem nada, o que ele fez? Ele fez o pescoço de cisne com a boca aberta, foi lá, ferveu direitinho, matou todos os micro-organismos que poderiam estar ali presentes e deixou lá. Um dia, 2, 3, 4, observou-se que não tinha contaminação daquele material. Então o que se fez? Foi lá e quebrou, o pescoço de cisne. Então depois de algum tempo, aquele material que estava em contato com o ar se contaminou, provando de vez biogênese como a teoria de fato correta. Por que isso? O garrafa não estava aberto, professor? Como é que não chegava bactérias ali, não contaminava o caldo? O desenho do pescoço de cisne funcionava como fosse uma espécie de filtro, onde o ar conseguia entrar, chegar até o líquido, mas ele já chegava sem bactérias. As bactérias ficavam presas na curva do pescoço de cisne. Então isso aí é o divisor de águas para enterrar de vez a biogênese, a geração espontânea, derrubar de vez essa ideia. E a ideia era que todo ser vivo vinha de um outro pré-existente. Louis Pasteur é o cara. Com a ideia já estabelecida da biogênese, a gente já sabe que uma forma de vida surge a partir de uma outra pré-existente, beleza. Isso responde muitas coisas. Porém, vem uma pergunta em relação a isso. Qual a primeira forma de vida que existiu? No final do século XIX, início do século XX, dois cientistas, Oparin e Haldane, lançaram uma hipótese para explicar a origem da vida, qual foi o primeiro organismo vivo a surgir. Com isso a gente precisa entender um pouquinho de química, tá ligado? Todo ser vivo é formado por alguns elementos químicos. Na verdade são 6 elementos químicos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Todo ser vivo que existe na face da Terra, a sua composição básica química são esses elementos, que a gente chama em química de chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, pensando nisso, desde uma bactéria até um ser humano, ter esses elementos químicos com informações que se imaginavam de como é que era
a Terra antes de existir vida, como é que eram as condições ambientais do nosso planeta naquela época. Eles simularam essa estrutura do planeta, né, da atmosfera do planeta, dos elementos que tinham numa Terra primitiva, pré-existência de vida. Com isso formaram esse experimento aí. Esse negocinho que você está vendo, né, é uma estrutura de laboratório que ela simula a atmosfera primitiva. Na atmosfera primitiva a gente sabia que tinha alguns gases específicos na nossa atmosfera. Boa parte do planeta era basicamente composta por água, era um grande oceano, a maior parte do planeta. Na atmosfera a gente sabia que tinha o vapor de água, o gás metano, aquele gás que você peida, tá ligado? A amônia, o gás hidrogênio e o monóxido de carbono, CO. E a gente sabe também que a atmosfera naquela época ela era muito o quê? Instável. Sendo uma atmosfera muito instável, tinha muita chuva, muita precipitação e muitas tempestades, relâmpagos, né? Essas descargas elétricas naturais, eles passaram a reorganizar todos esses átomos desses elementos químicos. Essa reorganização pode formar as moléculas principais de todos os seres vivos, que são as proteínas. Então aí, ó, as descargas elétricas nessa atmosfera primitiva passam por um processo aí de um condensador, transforma o vapor em estado líquido e observou nesse líquido depois que tinha o que? Ureia e ácido fórmico, que são moléculas orgânicas vindas apenas de seres vivos. Eles conseguiram sintetizar isso. E isso dá um indício, indica pra gente mais ou menos como é que surgiu as primeiras formas de vida, né? Provavelmente, pelo que a gente tem em registro fóssil, as primeiras formas de vida de 3,5 bilhões de anos atrás são bactérias ou algum organismo semelhante a uma bactéria. A partir de elementos que a gente chama de inorgânicos, ou seja, uma pedra é inorgânica, uma pedra, tudo que tiver nela é inorgânico. Por quê? Porque não é produzido por um ser vivo. A partir desses elementos inorgânicos surgem organismos orgânicos. A partir de moléculas inorgânicas, através do experimento de Oparin e Haldane, a gente tem a geração de moléculas orgânicas, ou seja, moléculas que só os seres vivos possam produzir. Então, esse experimento de Oparin e de Haldane é o que dá a direção básica para dizer como é que surgiram as primeiras formas de vida. Dá para entender? Viajou um pouquinho, tá? Se você tiver com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, no direct, ou deixa aqui o seu comentário aqui embaixo pra gente ir trocando essa ideia, pra gente entender, beleza? Pra gente finalizar esse capítulo, tem a parte evolução humana. Vou deixar aqui embaixo a atividade pra vocês, um vídeo do canal do Átila. Sempre Átila, professor, que saco. Que ele fala sobre evolução humana, tá bem legal, tá? Então assiste o vídeo e na live da quarta-feira a gente discute, vocês comentam se viram o vídeo, se acharam bom, o que é que tem no vídeo direitinho, beleza? E a página 80 e 81 você também pode fazer os seus exercícios. A live de quarta-feira você vai comentar o vídeo que tá aqui na descrição e vai fazer as suas atividades e tirar suas dúvidas na nossa querida live, beleza? E você já sabe, lava as mãos, usa máscara, fica em casa, curte, compartilha e até a próxima aula. Tchau!